O goleiro Sérgio Rocher, na sua apresentação hoje com a camiseta nova do Internacional, ele que vai usar a camiseta de número 32, relembrou um bastidor onde ele jogou contra o Internacional no ano de 2011. Falou também que trocou camiseta com o goleiro do Inter, vou te contar isso de hoje. E também vou te falar uma curiosidade, eu vou te falar quem que era o preparador de goleiros do Inter naquela época. O Rocher também que falou sobre diversos ídolos do Internacional, falou também sobre uma conversa que ele teve com o D'Alessandro, e tudo isso eu quero te trazer no vídeo hoje, mas também quero te trazer mais informações sobre Yenry Mina e a resposta que ele deu ao Internacional depois do Inter fazer uma oferta e uma consulta ao jogador. Também quero te falar um pouco mais sobre Charles Arangues e te atualizar depois da lesão que ele sentiu no quadril ontem no jogo contra a equipe do Palmeiras, onde ele saiu no intervalo. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais bastidores de como que está essa situação do volante chileno. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para tu deixar aquele teu gostei, te inscrever nesse canal se tu ainda não é inscrito, falta muito pouco para a gente bater 20 mil inscritos aqui, diga-se de passagem. E também quero te avisar que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem nada mais nada menos que a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil. A Betano ela patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho, e nesse ano, como o Botafogo é primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, as odds para uma vitória do Botafogo tá sempre muito alta. Então, como o Botafogo vem vencendo bastante, certamente tu pode ter chance de conseguir até mesmo muito dinheiro dentro da Betano, mas sempre aposte com responsabilidade e utilizando o cupom CANALTN, tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, vai no primeiro link na descrição ou no navegador e aposta agora mesmo na Betano, tá bom? Vamos começando com as informações do Inter aqui no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando exatamente nessa segunda-feira a apresentação do Sérgio Rocher como novo reforço do Internacional. Diga-se de passagem que o Inter não se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, é folga para os jogadores, o Inter só se representa amanhã no CT. Na apresentação, o goleiro Sérgio Rocher, a gente já conseguiu perceber que ele vai vestir a camiseta de número 32. Esse número se deve a, na seleção uruguaia, ele utilizar a camisa de número 23. Só que a 23 hoje está sendo utilizada já pelo Internacional. Com isso, ele inverteu os números, colocou 32 e é esse o número que ele vai usar agora como novo goleiro do Internacional. Na sua entrevista coletiva, ele conversou que diz que o John é um baita de um goleiro embaixo das linhas, mas ele gostou de ressaltar essa informação, que é um baita goleiro desde que esteja dentro ali das três traves, e disse também que é um cara que tem tudo para ser um baita num goleiro, tem altura, tem estatura. Ele diz que o biotipo do John é um cara de ser um goleiro muito bom mesmo, e diz que vai trabalhar, vai ser humilde e que isso só tem a melhorar o próprio Internacional com essa competitividade que vai acontecer dentro da posição. Além disso, também o Rocher como disse, e confirmou que teve conversa com alguns jogadores do Inter ou ex-jogadores, diz que conversou com o Depena, diz que conversou também com o D'Alessandro, com o Nico Lopes, com o Bruno Mendes, e todos eles disseram maravilhas ao Sérgio Rocher. E esse foi mais um motivo que fez ele vir ao Internacional ao invés do Grêmio. Ele disse que seguiu o seu coração e confirmou que realmente recebeu uma proposta da equipe do Grêmio. Além disso, também o Rocher disse que já tinha enfrentado o Internacional, além dos dois jogos agora contra o Nacional, pela Libertadores. Disse que tinha enfrentado o Inter lá em 2011 numa Copa Santiago, onde naquela época ele jogava no Danúbio, também do Uruguai. O Inter venceu aquele jogo por 3-1 e ao final da partida ele trocou camisetas com o goleiro na época do Inter, que era o Jandrei. Jandrei, para quem não sabe, acho que é um goleiro que hoje está atuando no São Paulo, tem passagens pelo Atlético Paranaense também, e ele trocou camiseta com o Jandrei naquela época e ficou com a camiseta do Internacional. E naquela época o preparador de goleiros do Inter era o Leonardo Martins, que hoje é o preparador de goleiros profissional do Internacional e vai trabalhar com o Sérgio Rocher. A tendência é que ele já possa estar no banco de reservas no jogo contra o Red Bull Bragantino. Além disso, também quero te explicar sobre a situação do Arangues, tá? O Arangues, que nesse momento tem, todo mundo sabe que ele saiu no intervalo de ontem no jogo contra o Palmeiras, ao que tudo indica ali com uma lesão, dores no quadril, mas é um atleta que não vai preocupar e vai ser relacionado e vai ser titular no jogo contra o Red Bull Bragantino. O próprio Mano Menezes, na entrevista coletiva ontem, disse que foi mais uma
uma ação preventiva do jogador do que propriamente uma lesão, porque como ele ficou muito tempo fora dos gramados, ele ainda tem esse certo receio, qualquer tipo de dor que ele sente, ele tá meio hipocondríaco, se é assim que a gente pode falar, e por isso que nesse momento ele saiu no intervalo do jogo, até para evitar qualquer tipo de lesão, mas é um jogador que vai estar à disposição do Colorado para a sequência do Campeonato Brasileiro e também à disposição para o jogo contra a equipe do River Plate, tá bom? Além disso, também quero te falar agora sobre a situação do Mina. O Mina, zagueiro, né, que hoje está livre no mercado, estava no Everton na Inglaterra, é um jogador com passagens pelo Barcelona, está aqui no Brasil, atua no Palmeiras, foi campeão brasileiro com o Palmeiras, foi vendido por 12 milhões de euros do Palmeiras para o Barcelona, e hoje um jogador que está livre no mercado, jogador de seleção colombiana, e o Inter viu ali, no Mina, uma possibilidade de contratar o jogador. O Mina, ele é agenciado aqui no Brasil pelo André Curi, que é o empresário hoje com maior trânsito dentro do Internacional e que tem parceria com o presidente Alessandro Barcelos em diversos negócios. E o Inter fez uma oferta ao Mina, uma proposta ali de 2 anos de contrato, com salários e luvas quase chegando na casa dos R$1 milhão por mês, mas segundo o André Curi, que é o empresário do jogador, né, o Mina deve ou permanecer no futebol europeu, ele quer continuar atuando na Europa, ou se for vir para o futebol brasileiro, tem uma prioridade em vir para o Palmeiras, tá? Ele tem essa prioridade hoje, quer ir ao Palmeiras. O Palmeiras que inclusive está negociando o zagueiro Gustavo Gomes, o paraguaio, para o Al Nassr da Arábia Saudita. E com isso o Palmeiras teria que trazer uma peça de reposição. E essa reposição pode ser o próprio Mina, que eu te falei anteriormente. Então nesse momento é um zagueiro que tem uma... Apesar do Inter ter feito propostas, né, e o Inter tem uma proposta oficial na mesa para o jogador, só que a tendência é que ele não seja reforço do Internacional. O Inter que ainda continua no mercado atrás de um zagueiro, de preferência que possa ser canhoto estrangeiro. Um dos nomes que ainda segue na pauta do Internacional é o do zagueiro Alexander Barbosa do Libertad. Zagueiro que tem contrato terminando no final do ano, pode assinar um pré-contrato, e a ideia do Internacional seria contratar esse atleta junto ao Libertad. Trabalhou com o Fabrício Bustos, né, jogou junto com o Fabrício Bustos no Independiente de Avejaneda, e é hoje um jogador que é analisado pelo CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, tá bom? Além disso, sobre saídas, né, o alemão deve deixar o Inter ainda nessa semana, e o Gabriel Baralhas logo mais deve viajar para Goiânia para fechar com o Atlético Goianiense. O Inter que tinha algumas parcelas a pagar com Baralhas e vai deixar de pagar algumas parcelas por esse empréstimo ao Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vai ficar novamente com mais 20% do jogador, ou seja, vai ficar com 40% e o Inter com 60%, mas o Inter vai diminuir 2 milhões de reais do que ia pagar. Lembrando que o valor inicial do Baralhas foi 5 milhões, e agora como o Inter está emprestando o jogador Atlético Goianiense por 2 milhões de reais, o Inter teve um prejuízo, né, de cerca de 3 milhões de reais nessa negociação, mas pelo menos o Inter já conseguiu reaver parte do valor investido, e caso o Baralhas volte a atuar bem dentro do Atlético Goianiense, ele pode ser vendido, e aí o Inter pode conseguir um valor sobre a venda do jogador e aí tentar pelo menos reaver o que foi investido lá no começo da temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, te inscreva aqui no canal, ativa também o teu sininho de notificações, deixa aqui nos comentários também o que tu achou desse vídeo, e logo mais eu volto com novas informações aqui junto ao Internacional. Não esquece também de apostar na Betano. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!